Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Gessé Alves, infectologista e coordenador do Núcleo de Medicina do Viajante, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Obrigado, Dr. Gessé, por nos conceder esta entrevista. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, boa noite. Doutor, poderia nos contar um pouco sobre a atividade do Núcleo de Medicina do Viajante? Então, esse ambulatório aqui nasceu no ano 2000, exatamente pensando na prevenção daquelas pessoas que fazem viagens, seja nacional ou internacionais, e que podem ter algum risco relacionado a esse deslocamento, principalmente doenças infecciosas, e a gente sempre se preocupou muito com a orientação sobre vacinas, a prevenção de malária e também a prevenção de alguns problemas não infecciosos, principalmente ligado à altitude, a prevenção de trombose, que podem ter um risco aumentado em alguns tipos de viagens. Tá. É um departamento ideal para aquele que vai viajar, seja no país ou fora do país, poder se orientar a respeito do que acontece naquele local, das possibilidades de doenças. Exatamente isso. O que nós fazemos é acompanhar todos os dias os dados epidemiológicos, ou seja, as notícias que ocorrem em relação a surtos, epidemias, entender a necessidade de prevenção de maneira individualizada, né? Então é muito importante a gente lembrar que não é porque o indivíduo vai para o mesmo lugar que ele necessariamente tem as mesmas necessidades de um outro viajante. Cada pessoa tem uma história médica, tem uma história de vacina, tem algum tipo de doença que precisa de uma orientação mais especializada. Por exemplo, doutor, se o caminhoneiro tem o hábito de fazer um trajeto, São Paulo-Pará, e já faz esse trajeto há alguns anos e não pretende sair, é um paciente em potencial aqui para o núcleo? Sim, eu acho que é importante que esse profissional possa nos procurar e a gente vai dar as orientações preventivas. Não necessariamente ele vai precisar sempre usar alguma medicação, mas certamente ele vai precisar atualizar alguma vacina, no mínimo a vacinação de tétano, que todo mundo precisa manter atualizada, a vacinação de febre amarela, porque ele está se deslocando para uma área de risco de febre amarela quase que permanente, né? E a gente vai avaliar a necessidade de outras vacinações. Lembrar que nem todas as vacinas nós vamos tê-las disponíveis no serviço público. Por exemplo, a vacina de hepatite A, que também é uma doença que o caminhoneiro deve se preocupar, né? Aquela hepatite adquirida por água, por alimentação, ela não está disponível aqui, precisaria fazer numa clínica de vacina. Mas, por exemplo, a vacina de hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível, e a gente sabe que as pessoas que viajam muito acabam tendo exposições sexuais, né, relações sexuais, às vezes sem proteção, e essa também é uma forma de prevenção. Doutor, o senhor tocou num tema que é o tema principal da nossa entrevista de hoje. Vivemos uma verdadeira corrida ao ouro em busca por vacinação, no que diz respeito aí à febre amarela. Há realmente motivo para pânico? Não motivo para pânico, há motivo para vacinação, né? Para buscar a vacinação, especialmente para quem se desloca no Brasil por via terrestre. O caminhoneiro geralmente já esteve em áreas de risco de febre amarela já há muito tempo. O mapa de febre amarela no Brasil ele é muito abrangente, pelo menos desde 2009, quando a zona de recomendação de vacina pega toda a região norte, centro-oeste, quase toda a região sul, o estado de Minas Gerais inteiro, parte do estado de São Paulo, ou seja, grande parte do território brasileiro já é área de recomendação de vacina de febre amarela há muitos anos. Agora a gente tem visto novamente áreas onde o vírus não circulava, apresentando casos de febre amarela, como em São Paulo, estado de Espírito Santo. Então, essa região vem só se ampliando. E, certamente, quem faz viagem por vias terrestres precisa estar atualizado. Doutor, explica para a gente um pouco como se propaga a febre amarela em nosso organismo. Bom, a febre amarela é um vírus transmitido pela picada de um mosquito, né? Até o momento nós temos somente mosquitos que vivem em áreas silvestres transmitindo esse vírus. Que é o que eles chamam de febre amarela silvestre. É o ciclo silvestre da febre amarela. O vírus é o mesmo, a doença é a mesma, só o tipo de mosquito que está implicado nessa transmissão que é diferente. Mas isso tem uma diferença muito grande no que diz respeito
a uma possível epidemia de febre amarela urbana. Exatamente. Nós não temos mosquitos que vivem na cidade transmitindo a doença. Então, o risco da disseminação urbana é muito pequeno. Entretanto, pessoas que viajam estão sempre nessa zona de transição entre a cidade, áreas rurais, floresta, e é claro que acaba se expondo, né? E esse vírus produz basicamente uma hepatite muito grave, né? Os quadros graves da febre amarela levam a uma lesão muito grave do fígado e é isso que acaba produzindo a morte, produzindo esse quadro, essa evolução muito grave da doença. E amarela porque como ela ataca o fígado, a pessoa obviamente fica amarelada. Exatamente. Como uma hepatite. Como uma hepatite, né? O fígado que está doente, ele acaba não produzindo, não metabolizando alguns pigmentos que a gente tem na nossa circulação e por isso que a pele e o olho ficam amarelos. Além disso, ela também é conhecida como uma febre hemorrágica, exatamente pelo mesmo motivo. O fígado não produz fatores da nossa coagulação e isso pode levar a sangramento também muito grave. Mas basicamente o quadro grave da doença é relacionado à falência do fígado. Doutor, ao receber o diagnóstico do contágio por febre amarela, quais as medidas necessárias a serem tomadas? O paciente deve ser isolado? O isolamento propriamente não é a principal recomendação, mas é claro, esse indivíduo tem que estar num local livre de mosquitos, porque se a gente tem o Aedes aegypti circulando próximo de um paciente com febre amarela, a gente vai aumentar o risco de transmissão urbana dessa doença. Porque entraria naquele ciclo da febre amarela urbana. Poderia, né, iniciar um ciclo urbano, mas esse paciente ele não transmite a doença para outras pessoas, simplesmente pelo contato físico, pelo contato com secreções. É necessário realmente a picada do mosquito para transmitir o vírus. Doutor, quais são as principais características da febre amarela e quais os sintomas que devem nos colocar em alerta? Então, o sintoma principal é febre. Geralmente as pessoas apresentam uma febre que nos quadros moderados, uma febre elevada, com mal-estar geral, dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômitos. E grande parte dos indivíduos com a doença não evoluem para formas mais graves, acabam ficando por aí, às vezes nem têm sintomas muito característicos. Aqueles que têm a forma grave, como eu já falei, e que vão ter o envolvimento do fígado, esses sim vão apresentar o quadro de icterícia, que é essa pigmentação amarela da pele, do olho, fenômenos hemorrágicos, alterações pulmonares, renais, quadro neurológico, enfim. O quadro grave da doença, ele precisa de hospitalização, precisa de tratamento em unidade de terapia intensiva. Doutor, 1 minuto. Vamos para um comercial. Não ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Gessé Alves, infectologista e coordenador do Núcleo de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, o caminhoneiro, que obviamente está aí dia e noite na estrada, muitas vezes em locais insalubres, né, postos de combustíveis com excesso de pneus, esse tipo de coisa que acaba atraindo alguns mosquitos, né? A informação nem sempre chega a esse profissional
E às vezes ele também não dá muita atenção a esse tipo de informação, até porque a febre amarela estava muito distante da gente, né? O senhor acha que repelente e usar uma vestimenta que deixa o corpo não tão exposto pode ajudar? Não. Para a febre amarela, existe uma vacina que é eficaz, que é segura e que é a melhor forma de prevenção. Confiar apenas no repelente e na proteção mecânica contra a picada de mosquitos é correr um risco desnecessário. Aquelas pessoas que não têm nenhuma contraindicação absoluta para a vacina e que estão expostas, estão viajando para essas regiões do Brasil que tem a transmissão do vírus, não tem outra escolha. É vacinação a melhor opção. Tá. Duas questões. Da primeira, quais seriam essas contraindicações que poderíamos mais destacar neste momento? Então, quem realmente não pode receber a vacina são as pessoas que têm algum problema na imunidade. Pessoas que estão em tratamento para câncer, tomando quimioterapia, pacientes que têm quadros avançados de HIV, as mulheres grávidas, eu sei que talvez não seja o público aqui, mas as esposas dos caminhoneiros, né? As filhas, as mulheres grávidas, elas não devem receber a vacina, a não ser que realmente avaliadas de forma bem individualizada por um médico. Crianças muito pequenas, com menos de 6 meses, não podem tomar a vacina. E as pessoas com mais de 60 anos de idade também precisam de algum tipo de avaliação médica para definir se esse indivíduo tem ou não algum fator de risco. A outra questão, doutor, é uma polêmica até inútil, mas que foi criada com essa questão da vacina fracionada ou a vacina inteira. O que o senhor tem a dizer a respeito desse assunto? Então, a vacina fracionada ela está sendo feita somente nessas regiões em que a gente está tendo atividade do vírus atualmente, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, e ela se destina a vacinar o máximo possível de pessoas num curto espaço de tempo. Quem está numa situação em que a única opção é tomar a dose fracionada porque vive nessa região ou está transitando ali, deve fazê-lo porque essa vacina ela é protetora e ela já se comprovou eficaz em outras epidemias em outros países, contornando e controlando o surto de febre amarela, que era muito mais grave que o nosso. Então, só para a gente fechar. A vacina fracionada ela é tão eficaz quanto a vacina de dose inteira. A única diferença é o tempo de eficácia. A vacina de dose inteira, atualmente, ela é recomendada uma única dose na vida, não precisa revacinar. A dose fracionada vai ser recomendada uma segunda dose com um intervalo mínimo de 8 anos a princípio. Pode ser que o Ministério da Saúde, no futuro, dê um outro intervalo de tempo para essa segunda dose. Mas essa é a diferença. Quem toma a dose fracionada precisa tomar uma segunda dose daqui a 8 anos. Agora, doutor, é uma leitura nossa, obviamente, mas ainda que a fracionada tivesse uma eficácia ao longo de 1 ano apenas, 1 ano, já valeria a pena. Já vale a pena fazer. O mais importante é não perder a oportunidade de vacinar. Se você está passando diante de um posto de saúde que oferece somente a dose fracionada, faça a dose fracionada porque é ela que vai te proteger. Doutor, além da febre amarela, que está muito em voga atualmente, quais outros tipos de doenças podem ser adquiridas por meio de um mosquito ou de que forma a população deve se prevenir? Bom, eu acho que para o caminhoneiro é sempre importante a gente lembrar da dengue, da chikungunya, da zika. Essas 3 doenças, sim, o repelente vai ser a melhor medida. Medidas de proteção contra a picada de mosquito, utilizar roupas que cubram o máximo da pele, isso sim vai ser importante, porque tanto para a zika quanto para a chikungunya nós não temos a vacina. E a vacina de dengue disponível atualmente se mostra ainda com bastante limitação, né? Uma outra questão que eu acho que é importante para o caminhoneiro, especialmente quem vai para a região norte do Brasil, toda a região amazônica, é o risco da malária. Então, aquele indivíduo que volta com febre de uma dessas regiões precisa lembrar que pode ter malária e a malária tem um tratamento medicamentoso, é facilmente diagnosticada e o tratamento é muito simples. Mas não tratar a malária no momento certo também pode levar a quadros muito graves. Doutor, há atualmente uma rota de febre amarela.
quais as regiões em que nossos amigos caminhoneiros devem ficar atentos? Bom, atualmente a maior atividade do vírus se encontra realmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e alguma parte da Bahia. Mas existe um mapa no site do Ministério da Saúde que vai ser mostrado, em que a grande parte do território nacional já é área de risco de febre amarela e a vacinação é necessária, tanto para quem vive ali quanto para quem viaja nessas regiões. Doutor, é verdade que as pessoas que são alérgicas ao ovo não podem ser vacinadas? Qual a solução para esses casos? Bom, quem tem uma alergia grave ao ovo, ou seja, teve uma reação anafilática, uma reação grave, realmente precisa ter um cuidado maior e precisa de uma orientação médica específica. Mas somente esses casos. Algumas pessoas dizem que têm alergia ao ovo, mas comem macarrão, comem bolo, comem vários produtos com ovo e não tem nenhum problema. Isso com certeza não é alergia ao ovo e a vacina não vai ter nenhum problema em relação a isso. Doutor Gessé, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou. Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Gessé Alves, infectologista e coordenador do Núcleo de Medicina do Viajante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, com qual frequência devemos buscar a imunização? A febre amarela, por exemplo, só é procurada por pessoas que vão fazer viagens para estados ou países onde é obrigatório. Como ficam as demais? Exatamente, é importante aproveitar sempre a oportunidade de atualizar vacinas que a gente acaba se esquecendo. O adulto não costuma se vacinar, então a vacina de tétano é importante que seja mantida a cada 10 anos. A vacina de sarampo, cachumba, rubéola precisa ser atualizada, especialmente adultos jovens, e nós temos casos aí de sarampo acontecendo de novo lá no estado de Roraima por causa de imigração. A vacina de hepatite A, para quem puder fazer, é uma vacina importante, porque a hepatite A também pode ser uma doença grave, eventualmente, né? E é contraída pela alimentação, água, exatamente. E lembrar da vacina de hepatite B, que é recomendada para todos os adultos, é uma doença sexualmente transmissível e que pode ser completamente evitada através de vacinação. No caso da febre amarela, como a gente está vivendo num momento de crise, né, todo mundo lembra dela. Mas é importante que as pessoas que não têm a vacina e que vivem ou se deslocam para essas regiões de risco, que se atualizem também. Doutor, qual a principal diferença entre uma doença infecciosa e uma doença infecto-contagiosa? Não existe muita diferença entre elas, né? Mas geralmente uma doença infecciosa, às vezes, ela não é contagiosa. Okay. Eu posso ter um quadro de uma infecção bacteriana, por exemplo, uma pneumonia, e eu não vou transmitir isso para ninguém. No caso, eu posso ter uma doença infecciosa que se transmite, como, por exemplo, a catapora, o sarampo, a gripe, por exemplo. É um exemplo mais corriqueiro que a gente tem. Essa é a diferença, mas é uma diferença muito pequena. Doutor, na opinião do senhor, as campanhas em geral têm sido eficazes? E o que falta para que a população realmente se conscientize sobre a importância da imunização? Eu acho que o brasileiro costuma aderir bem às campanhas de imunização, mas a gente sabe que os adultos se esquecem de vacinar.
Então é muito importante que aqueles pais que levam seus filhos aos postos de saúde também busquem informação sobre a vacina que deve ser atualizada, e nesse momento que a gente tem a vacinação aí de febre amarela sendo feita amplamente, não esquecer das demais. Então, se eu vacino para febre amarela, eu também devo procurar atualizar as outras vacinas e aproveitar esse momento que a gente está indo ao posto de saúde. Doutor, para o caminhoneiro ou quem está nos assistindo entrar em contato com o Núcleo de Medicina do Viajante, existe algum caminho? Bom, o Núcleo de Medicina do Viajante ele atende apenas através de agendamento, então é importante que as pessoas se antecipem. Se vão viajar, procurem com pelo menos 30 dias de antecedência para que a gente possa dar as orientações mais adequadas. O agendamento é feito através do nosso site, através do nosso e-mail, que é agendamento@emilioribas.sp.gov.br. Ok, doutor. Nós estamos, então, finalizando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Agradecemos a participação do Dr. Gessé Alves e deixamos agora, neste momento, as câmeras abertas para que ele possa passar a mensagem final para você, amigo caminhoneiro. Bom, a mensagem final é que o caminhoneiro realmente precisa se informar a respeito das áreas de risco de transmissão do vírus da febre amarela, que não se restringem a esses locais em que a gente está vendo acontecer surto no momento. Então não é só Minas, não é só São Paulo ou Bahia, mas grande parte do território está em área de risco da doença e de recomendação de vacina. É isso aí, amigo caminhoneiro. No site do Ministério da Saúde, você encontra o mapa que nós mostramos anteriormente com as localizações onde a febre amarela é mais presente. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. Obrigado, boa noite e até a próxima terça-feira. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.